Salve Maria, sou missionário servo Roberto, missionário católico. Só sou uma voz, né? A clamar nessa geração. Como entender em Atos 2? Em Atos 1 e 2 ali, Cristo capacita os apóstolos que ele escolheu, certo? Na sua igreja, que é a sua esposa, que é o sustentáculo da verdade. Então quem sustenta essa verdade, esse sustentáculo, são os apóstolos, que deram vida como martírio para edificar a única igreja. Aí vai lá depois em 1700, Martinho Lutero se revolta contra essa igreja e funda outra igreja, quebrando toda a tradição, toda a história eclesiástica, todo o trabalho feito pelos os apóstolos que deram vida edificando a igreja. Olha só, Atos Apóstolos 1 e 2, 2, né? Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheram, foi arrebatado ao céu. Que interessante. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E profeta tendo por pedra angular Cristo. Então aqui já sabemos que já temos um envio. Ali, em Atos Apóstolos ali, os apóstolos oravam junto com Maria, Atos Apóstolos 1:14. Em Atos Apóstolos 2 ali, não, Atos Apóstolos 1:15 até o 26, ali tem um concílio, Pedro organizando ali com 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas, que se extraviou, para ser incorporado aos 12 apóstolos, né? Caio Matias. Aqui você já vê a sucessão, aqui você já vê uma hierarquia, aqui você já vê que não é uma igreja bagunçada, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Aqui que é a nossa pregação. Olha só. As apóstolos, vamos aumentar as apóstolos do 1 ao 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa, onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha só, cara. A maravilha do Paráclito. Quando eu me converti ali na renovação carismática, quando eu comecei a caminhar, cara, aquela febre da renovação, nossa, aquele Espírito Santo, aquela unção, me impactou, cara. E eu acabei me convertendo graças à renovação carismática. Nós temos que voltar a essa origem, nós temos que voltar a essa plenitude hoje em dia, nessa geração, nessa atualidade, buscar verdadeiramente o Espírito Santo, o verdadeiro Pentecostes e o verdadeiro ensinamento que a Escritura mostra que os apóstolos estavam pregando e anunciando. Que interessante, cara. Os 5. Chegaram-se então em Jerusalém, judeus piedosos e todas as nações que havia debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um. Ouvia falar na sua própria língua materna. Olha só. Profundamente impressionados, manifestadas as suas admirações, não são porventura galileus todos estes que falamos? Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha só, cara. Isso aconteceu por quê, cara? Para ter um só evangelho, para ter uma só liturgia, não para ter divisão. Cada um entendia com sua própria língua materna. Olha só que interessante, cara. Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os habitantes, a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirinene, peregrinos romanos, judeus, o presépio, cretenses e arábios, ouviram publicar em nossa própria língua as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônicos, e sem saber que pensar, perguntavam uns aos outros: o que significam essas coisas?
Outro, porém, escarnecendo, dizendo: Estes estão embriagados de vinho doce. Aqui você já vê a riqueza da igreja primitiva. Aqui você já vê a unidade da igreja primitiva ali. Entendia com a sua própria língua materna. Quer dizer o porquê? Aqui no Brasil, vai ser celebrada uma Santa Missa, vai ser atualizado o sacrifício de Cristo. Lá nos Estados Unidos, está celebrando uma Santa Missa, atualizando o sacrifício de Cristo. Lá no Japão, a mesma missa, no seu idioma. O que prega aqui está sendo pregado lá nos Estados Unidos, a igreja. O que prega aqui lá nos Estados Unidos estão pregando lá na China. O que estão pregando lá na China estão pregando lá no Japão. A mesma doutrina, o mesmo evangelho e o mesmo pastoreio. Que interessante. Para não ter hoje, que você vê hoje em dia aí. A Universal prega um evangelho. A Assembleia prega outro evangelho. Os testemunhos pregam outro evangelho. E por aí vai, cara. A Igreja Católica, ela prega um só evangelho. Uma só unidade. Olha só que interessante, cara. Para manter o quê? A integridade. 1 Coríntios 15, 1 e 2, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes, porque ele sereis salvos. E se conservardes, como vos o preguei, de outra forma, em vão terei abaixado a fé. Por quê? Isso mantém a integridade do evangelho. De acordo com que desceu alinhado dos apóstolos. Que o Espírito Santo assistiu essa igreja, Mateus 28, 20. Que vai manter essa integridade, que vai manter essa liturgia. Eles ficaram maravilhados ali que eles entendiam na sua própria língua materna. Por quê, cara? Para mostrar para nós que a Igreja Católica ela é una. Ela está em todo lugar. E é o fundamento dos apóstolos. Não o fundamento de Edir Macedo, de Cira Malafaia, de R.R. Soares, de Agenor Duque. Os luteranos. Não, meu irmão, é uma igreja só. Segundo Coríntios 11, 4, irão pregar outro Jesus diferente, que não vai manter essa unidade. E não é esse Espírito Santo que desceu alinhado dos apóstolos. Gálatas 1 ali do 6 em diante, não há dois evangelhos. Olha só que interessante. Você medita Gálatas 2, ou não, Gálatas 1, 6 até o 10, e medita Atos dos Apóstolos 2 ali. Ou 2 Coríntios 4, ele fala que não pregava Jesus diferente, que é inspiração de outro espírito. Ali você medita Atos dos Apóstolos 2, ele tinha pessoas de várias nações e entendia com a sua própria língua materna. O que acontece hoje em dia. Aqui no Brasil, amanheceu, lá no Japão escureceu, aqui está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Aqui escureceu, lá no Japão amanheceu, está sendo atualizado o sacrifício de Cristo, a mesma doutrina. Por quê? Em Jeremias, para finalizar aqui, ó. Olha o que Jeremias fala, cara. Jeremias 33, 17, 18, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendente aos sacerdotes e aos levitas para oferecer o holocausto, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano, ó. Cotidiano. É isso que acontece. Aí vai surgindo as comunidades aos Colossenses, a comunidade aos Coríntios, as comunidades aos Gálatas, as comunidades aos Coríntios, tudo submisso ao pastoreio. A sede. Que vai manter a liturgia. E vai manter o mesmo evangelho. Quem vai fazer o sacrifício, autorizar o sacrifício, são aqueles que Cristo enviou. Olha só. Jeremias 33, 17, 18. Só a Igreja Católica. Tem incenso, tem sacerdote, tem consagração, tem Eucaristia. Malaquias 3, olha só.
No Malaquias 1, ó, 11, ó. Bem gripado. Tava com dengue, né? Tava ruim, cara. Tava ruim. Tô melhor agora. Ó. Malaquias 1, 11, ó. Por que não? Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar se oferece ao meu nome o incenso, sacrifício, orações. Onde tem incenso? Onde tem sacrifício? Onde tem orações? Uma igreja protestante? Orações puras. Sim, grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ó. Aqui você já viu a verdadeira igreja. Tem sacerdote, tem incenso, tem orações, tem sacrifício que será autorizado o sacrifício de Cristo. Olha só. A diferença da igreja, que desceu ali em Atos Apóstolos, essa igreja se tornou pública, para uma igreja de fundamento de Martinho Lutero. Que interessante. É para se analisar. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Ali, essa igreja se torna pública. Caso do Paráclito, o Espírito da Verdade. Olha só que interessante. Muitos vão negar essa verdade. Ah, mas a verdadeira igreja católica não é. Cristo não fundou nenhuma igreja. Essa igreja se corrompeu ao passar do tempo e tal, etc. É pregação de homens. Inspirado pelo outro Espírito. Olha só que interessante. Como a esposa vai se corromper, como o fundador dela é santo, e a esposa é santo, e os apóstolos chegaram à perfeição, que são as colunas que sustentam esse sustentáculo da verdade. Pastores não é sustentáculo da verdade. Pastores não são colunas. Que interessante. Olha só que interessante. A Igreja Católica, ela está centralizada na pedra angular, que é Cristo, na sua esposa, e nos apóstolos, que são as colunas que deram a vida edificando essa igreja. Olha só, a Bíblia que fala isso, não sou eu, que é o sustentáculo da verdade. Efésios 3:10, vindo investigar a sabedoria, ser conhecido pela a igreja, não pela as igrejas. Por quê? Pela igreja, porque ela é o sustentáculo da verdade. Quem sustenta essa verdade? A pedra angular, que é Cristo, a sua esposa e os fundamentos dos apóstolos, que são as colunas, que sustenta esse edifício, que deram a vida edificando a esposa do mestre. Para honra e glória. Salve Maria, salve a Igreja Católica, a única que Deus fundou na terra. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.